Oi, oi, mãe! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda por aqui. Eu sou Dani Stefanello e por aqui eu ajudo mães cristãs a conquistarem autoconfiança e equilíbrio nos seus relacionamentos. E hoje eu tô aqui para a 8ª live de um conjunto de lives de aquecimento que estão acontecendo por aqui para um evento que vai acontecer, que eu vou estar fazendo no dia 15, 17 e 19 de abril. Vai ser online, gratuito, e lá eu vou estar te mostrando as ferramentas que vão te ajudar a ser uma mulher que é mãe cristã, autoconfiante e que tem seus relacionamentos equilibrados. E Dani, por que tem aquecimento? Por que essa história de ter que ter lives antes? Para que você vá se preparando, para que você possa ir, construindo já tudo isso, para quando chegar lá, nessas 3 aulas que vão ser super especiais, você possa tirar o melhor proveito possível. Então, para você estar comigo nesses dias, você vai lá no link da bio, clica, faz sua inscrição, entra no grupo do WhatsApp, que isso é importantíssimo, porque é por lá que a gente se comunica, é por lá que você recebe todas as informações e links, tá bom? E hoje, vamos falar sobre algo que, faz a gente até tremer quando escuta, né? Tempo. Tempo, mãe. Vamos falar sobre tempo. E mais, eu quero falar para você que o seu filho, sua filha, não é o ladrão do seu tempo. Porque muitas vezes é essa a sensação que muitas mães têm, né? Ai, eu não tenho tempo porque aí associa. Depois que eu sou mãe, eu não tenho tempo para. E isso fica extremamente conectado, aos nossos filhos. Ou seja, eu não tenho tempo porque chegou, a partir da chegada do meu filho, minha filha. E aí, os nossos filhos ficam ali como esses, como quem furta, como quem leva embora, como quem tira de nós o nosso tempo. É fato que, com a chegada de um filho, nosso tempo, ele é ressignificado, nós passamos a ter realmente mais coisas para fazer, mais coisas para dar conta, Mas, mesmo assim, nosso filho, não é quem rouba o nosso tempo. E aí eu quero trazer para você, essa percepção e esse entendimento. Eu não vou aqui, mãe, trazer assim, te ensinar a fazer cronograma. Não vou. Eu não vou também dizer para você que você é obrigada aí a encontrar tempo dentro da sua rotina aí, dentro da sua agenda. Também não é sobre isso. E eu também não vou negar a sua realidade. Porque cada mulher tem o seu contexto, tem a sua agenda e tem também a sua necessidade de tempo para a resolução de certas questões. Então, mesmo que seja algo incomum, cada mulher vai demandar de um tempo específico para fazer. Então, não vou querer aqui negar a sua realidade, Antes que você pense aí, tá, Dani, você tá falando isso, mas você não sabe de nada. Você tá falando isso, mas você não sabe como é que é a minha rotina. Você não sabe como é, tá falando isso, mas você não sabe como é que é meu dia a dia. Então, por isso, repito, não quero negar a sua realidade. Não é sobre isso que nós vamos falar, aqui hoje. Mas nós vamos, sim, aprender a observar melhor o uso do nosso tempo. Eu quero te ajudar aqui a você poder observar melhor, observar de uma forma correta, observar de uma forma adequada aí, como é que você tem usado o seu tempo. Eu quero te ajudar a poder analisar essa relação de tempo-tarefa, como é que você tá aí vivendo tudo isso, então quanto tempo, para fazer as coisas e como é que tá essa dinâmica no teu dia a dia, na tua vida, na tua rotina, como é que isso tem funcionado ou não tem funcionado, como é que isso tem te ajudado para ter tempo ou para sentir falta de tempo. Eu quero também te ajudar a pensar na melhor forma de uso do seu tempo para você, para você. Então, como é que você vai poder usar melhor o seu tempo? E eu também quero poder, mãe, te mostrar
que, usando o seu tempo de forma, né, mais consciente, mais realista, vai te fazer ser uma mulher que é mãe cristã, mais confiante e que tem, assim, equilíbrio nos seus relacionamentos. Porque se tem algo que deixa a gente desestruturada é a falta de tempo, né? É querer fazer algo e não conseguir porque o dia já acabou. É querer, né, fazer e resolver questões e a gente achar ali, olhar na nossa agenda e não achar uma brechinha para isso. Mas o fato é que a gente precisa sempre lembrar que, por mais que as nossas tarefas envolvam outras pessoas, normal, nossas tarefas estão sempre envolvendo, sempre não, mas na maioria das vezes, envolvendo outras pessoas, né? Trabalho, família, né? Casa, enfim, todo o nosso contexto. Então, realmente, nossa agenda envolve outras pessoas, mas se o tempo é seu, porque todas nós temos, né, 24 horas aí por dia, não adianta brigar, ciscar, resmungar, reclamar, 24 horas, todo mundo. Então, esse tempo é seu. Essa agenda, quem faz é você. Então, essa responsabilidade também você precisa ter aí pra você. E aí, aqui eu quero te mostrar o seguinte, mãe, pessoal. Como é que você vai conseguir parar de brigar com a sua agenda, com o seu relógio, com o seu cronograma? E aí, você vai perguntar, Dani, tá? Meu filho não é o grande ladrão do meu tempo, então significa então que não tem nada aí que roube meu tempo. É tudo responsabilidade minha aqui, é tudo comigo. Não existe isso. Não, existe sim. Existe algo que sim rouba o seu tempo. É sim esse ladrão que te atrapalha e muito. E eu vou te revelar isso sim aqui no final, para você poder entender e tá aí, ó, de olho nesse vilão, como é que tem agido, como é que você tem dado espaço para isso aí, né, no seu dia a dia, na sua rotina e na sua vida. Agora, o fato é que sim, é muito importante a gente poder olhar para isso, mãe, porque no dia a dia, na correria, é tanta coisa. E aí a gente sabe o que a gente acaba fazendo? A gente até fala que não tem tempo. A gente se queixa que não tem tempo. A gente deseja ter tempo. Mas não paramos um pouquinho para olhar para o nosso tempo. Não paramos para planejar, né? Para entender, para observar tudo isso, não, porque vou no automático, tem isso, pá, agenda, tem isso, pá, agenda, tem isso, pá, agenda. Quando você vê, tá lá a lista e você nem sabe como é que aquilo tudo foi parar ali. Então, primeira coisa, precisa sim separar um tempo para olhar para o seu tempo. Não tem mistério, não tem segredo, não tem, sabe, algo assim, uma fórmula mágica, misteriosa que vai... Não. Primeiro ponto é muito simples. É muito simples. A gente precisa começar separando um tempo para olhar para o nosso tempo. E eu não tô falando aqui que você vai ficar horas e horas e horas com isso, mãe. Mas se você tirar 10 minutos aí do seu dia pela manhã, ou, né, 15, 20 minutos do seu dia, no comecinho da semana, para olhar para toda a semana, isso já vai te trazer uma percepção diferente. Você não pode acordar de manhã sem saber exatamente tudo que você tem para fazer naquele dia, porque aí sim vai dificultar muito mais a sua administração, a forma como você vai aí estar resolvendo tudo, a forma como você vai estar, inclusive, organizando tudo. Então, separa um tempo para olhar para o seu tempo. Combinado? Primeiro ponto aí, ó, fundamental. E aí, quando eu vou olhar para o meu tempo, o que é que eu preciso fazer? Como é que eu preciso lidar com isso? O que é que eu preciso ter em mente para
também olhar para o meu tempo da forma correta, olhar para o meu tempo de forma a buscar organizar, ajustar, né? Resolver ali o que eu tô querendo, né? Resolver em relação a essa administração, porque também não adianta eu só olhar e não saber o que fazer com aquilo tudo. Não adianta eu só olhar e querer sair correndo, né? Ou querer apagar metade dos compromissos que tem ali mesmo, sabendo que eles têm que ser feitos. Não adianta. Então, quando eu separo, quando você, mãe, separar esse tempo para olhar para o seu tempo, você vai precisar, primeiro aí de tudo, né? Ser muito realista. Ser muito realista. Gente, olha só. É muito fácil a gente viver se baseando em como nós gostaríamos que tudo fosse. Inclusive nosso tempo. Então, aí eu gostaria que meus filhos fossem assim, que meu marido fosse assado, que meu trabalho fosse assim, que meu chefe fosse assado, que meu colega de trabalho fosse assim. E a gente, assim, ó, se acostuma. Conheço muitas mulheres, né, mães cristãs, que muitas vezes se atrapalham porque estão ali vivendo com essa perspectiva do como eu gostaria que fosse. E aí eu vou olhar para o meu tempo, vou olhar para a minha agenda nessa perspectiva, como é que eu gostaria que fosse? E quanto eu preciso realmente ser realista. Eu preciso olhar e entender quanto tempo eu tenho aqui e o que cabe e o que, né, dá para colocar, dá para fazer naquele espaço de tempo. Porque, mãe, muito desses baforimentos vem porque a gente faz assim, né? A gente até começa programando ali, né? Então, vamos lá. Eita, semana que vem, na segunda-feira eu vou fazer isso, isso e isso. Aí, botou lá, planejei, organizei. Mas aí, no meio do caminho, eita, tem que resolver aquilo outro. Ah, deixa eu botar aqui, na segunda-feira. Ah, tem que ajeitar isso aqui. Eita, deixa eu botar aqui, na segunda-feira. E vai ali, ó. Não para ser ali realista. Tem que fazer, vamos botar ali. Mas eu preciso entender e olhar quanto tempo eu tenho ali disponível naquele momento, naquele dia, né? Naquele turno. E o que de fato dá para ir fazendo ali. Porque senão a gente começa a viver ali nessa frustração, né? Porque a gente põe um monte de coisa na nossa agenda e não cumpre. E isso é triste, é terrível, porque é algo que você tá aí lutando, fazendo contra você mesmo e nem percebe, né? Porque a gente começa super animada, super empolgada. Ai, vai ser um dia produtivo, vou fazer, resolver e vai dar tudo organizado aí num estalar de dedos. Mas na hora da prática, não vai. Na hora da prática, não vai. E você ainda se surpreende. Mas quando você para ali para ler direitinho, tinha como. A gente precisa ser realista, a gente precisa contar com o trânsito, a gente precisa contar com o nosso tempo de deslocamento, né? A gente precisa contar com quanto tempo de fato eu vou precisar para executar determinada tarefa. E aí, se eu não atento para isso, não vai dar certo. Então, eu preciso ser realista. Eu não posso marcar um compromisso no lado norte às 10 e um no lado sul às 11. Não é verdade? Então, você precisa estar sempre olhando nessa perspectiva realista. Quanto tempo você tem e quanto tempo você vai poder fazer. E em quanto tempo você vai poder fazer cada tarefa ali. Isso já vai, mãe, tirar de você, né, esse é um excesso de frustração que acontece quando a gente não age dessa forma. Todo dia vai haver uma frustração, todo dia vai haver um sentimento de, ai, não fiz tudo o que precisava. Todo dia vai ter ai, deixei coisa pendente por fazer, né? Ai, não concluí, não consegui dar todos os checks na minha agenda. Vai ser uma constante se você não tomar esse posicionamento, né, de ser realista. Ai, Dani, mas tá, e se eu tenho realmente muitas coisas a fazer e eu precisaria de mais tempo para fazer?
A gente vai falar disso daqui a pouco no próximo tópico, né? Mas a gente vai ter que administrar isso. Se tem mais coisa para fazer do que tempo disponível especificamente ali naquele dia, a gente vai precisar olhar e analisar por quê. Por quê? É porque realmente é muita coisa? É porque são coisas que eu acabo demorando mais para fazer do que outra pessoa faria, por exemplo? Pode acontecer e tudo bem, mãe. Tudo bem. Tem coisas assim que eu gostaria de fazer em 10 minutos e faço em 1h30. Sei você. Fico super... eu não queria que isso fosse mais rápido, queria que isso fosse mais prático, queria terminar logo, não queria que isso tomasse tanto tempo do meu dia. 1h30. Aí tô praticando, né? Fazendo mais vezes e aí tô conseguindo até fazer em 1 hora. Mas em 10 minutos, como eu desejo... Não, na verdade, nunca vai chegar lá, né? Não existe essa possibilidade, entende? Mas eu continuo lá dentro, né? Querendo, desejando isso. Aí opa, Daniela, acorda, vamos ser realista. Bora, querida, vamos lá, que aqui, ó, uma coisa é o seu sonho, seu desejo, sua expectativa, outra coisa é a realidade, acorda, não é 1 horinha aqui pra isso, e é isso. Por quê? Porque eu tava extremamente frustrada. Porque eu queria fazer 10 coisas ao mesmo tempo naquela tarde ali, achando que era em 10 minutos, mas como ela era 1 hora, dava para fazer 4, 5, 6, dependendo do tempo do trabalho ali. Entende, mãe? Então eu preciso ser realista. Eu preciso ter clareza de quanto tempo eu tenho, o que é que cabe ali, mesmo que o tempo seja, a demanda acabe sendo um pouco maior porque eu tenho um ritmo diferente. Como também vão ter outras coisas que outras pessoas fazem num ritmo maior e você faz assim. Tem coisas que eu faço rapidinho assim, ó. Por exemplo, eu me arrumo, eu costumo dizer, sabe o quê? Eu me arrumo no tempo que eu tenho. Então, vamos lá, se eu programo minha manhã e tal, eu digo, opa, amanhã eu vou ter 1 hora pra me arrumar, ó, que beleza. Vou me arrumar em 1 hora. Eu acordo de manhã, mais devagar, aí vou olhar a roupa com, né, mais tranquilo, vou às vezes até experimentar uma coisa ou outra ali, será que eu uso esse acessório ou esse? Tem dia que eu só tenho meia hora pra me arrumar, então, opa, eu já vou ali, ó, não, vai ser isso aqui com isso aqui, isso aqui com isso aqui, pronto. Tem dia que eu tenho 15 minutos, então eu já vou, opa, já olho antes de dormir aqui, ó, vai ser isso aqui, pronto, ok. Então, tem coisas que assim, a gente consegue fazer no tempo que a gente tem. Mas tem outras que não. Tem outras que não. E aí, a gente vai precisar ser realista e olhar para isso, né? E aí, segundo ponto, né? Como você precisa aí olhar, administrar, buscar uma forma de parar de brigar com o seu relógio, com sua agenda, com o seu cronograma. Você precisa entender a melhor forma para você de administrar o seu tempo. Porque, olha, tem o que tem de dica, de possibilidade, né? Todas muito boas. Mas umas funcionam para mim, outras não. E aí, isso significa que umas funcionam para você, outras não. E você vai precisar analisar, observar se a forma que você tem usado para gerenciar, administrar seu tempo, suas atividades, seus afazeres, né? Se isso é realmente o mais eficiente para você. Porque, às vezes, a gente vai pelo costume. Sempre usei agenda assim. Vou continuar. Olha, minha vida já mudou assim, ó. Da água pro vinho, desde esse tempo que eu comecei a usar a agenda assim, mas eu continuo, tudo mudou, mas a agenda continua a mesma. Então, você precisa poder observar se a forma que eu tô gerindo aqui, né? A ferramenta que eu tô usando, o formato que eu tô usando, tá me ajudando? Tá me ajudando? Porque esse fator também é muito importante. A gente precisa encontrar um formato que vá nos ajudar a poder ter essa percepção realista, a poder organizar isso melhor, a poder entender
a dinâmica ali, né, da minha semana, do meu mês, enfim, do meu dia, porque isso é algo também que você vai precisar definir. Eu prefiro o quê? Olhar sempre um panorama mensal, semanal, diário. Eu vou usar uma agenda física, eu vou usar uma agenda digital, virtual, eu vou usar uma planilha, eu vou usar uma lista, eu vou usar o que é que eu tenho usado e que não tem dado certo, o que é que eu posso usar, porque esse formato vai te ajudar no acompanhamento disso tudo. Porque às vezes a gente usa uma forma que não nos ajuda, porque não é só a gente programar, né? Não sei você, mas assim, minha agenda, ela é assim, ela não é uma agenda estável, ela é uma agenda dinâmica, muda muito. Como eu tenho horários que eles são flexíveis no sentido de que existem algumas atividades que eu posso optar em fazer pela manhã ou à tarde, e aí a partir de outros compromissos eu encaixo, então ela acaba sendo dinâmica. E aí, por exemplo, falando de mim, mãe, se eu pego e faço tudo só, eu adoro um papel, adoro ter uma listinha de riscar assim, adoro no final do dia ver que tá tudo tic, 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 né? Mas, até faço por dia isso, mas de uma forma geral, eu preciso do digital. Por quê? Porque se eu escrevo lá, vou fazer isso aqui de manhã, isso aqui, e aí fiquei com esse horário aqui livre, e aí apareceu algo que eu tenho que, né, trazer esse compromisso para tarde, aí tá lá escrito, já fica mais difícil de, né, apaga, tira. No digital, não. Puxa pra cá, puxa pra lá, reorganiza. Pra mim funcionou muito. Demorei a aprender, resisti um pouco, mas hoje funciona super por causa disso. Então, você precisa entender que formato. Já tem pessoas, não, que funcionam muito com essa agenda aí na mão, o papelzinho lá escrito e tal, né? As atividades já são mais, assim, estáveis, fixas. Tem alguns horários ali que já estão postos. Então, você precisa olhar para isso, você precisa entender e buscar formatos que vão te favorecer, ao invés de ficar batendo cabeça ali, né? Não tá me ajudando, mas eu tô aqui. Não tá me ajudando, mas eu não tô buscando uma forma diferente de fazer. Não tá me ajudando e eu não tô nem sequer cogitando que talvez seja o formato que não esteja colaborando para isso. E aí, eu posso ali, então, começar a ver de uma forma diferente essa gestão do meu tempo. Muitas formas existem, mas tem uma que é melhor para você. Tem uma que é melhor para você. E aí você pode testar, você pode experimentar, pode não, deve. Igual roupa. Tem que experimentar para ver. Tem que experimentar para entender como vai funcionar. Tem que experimentar para poder perceber se vai ser positivo ou não, o quanto vai te ajudar ou não, o quanto vai trazer para você, né, essa percepção real, palpável do seu tempo, da sua rotina, da organização aí do seu dia. Inclusive das atividades com seu filho, sua filha, família, trabalho e tudo mais. E aí a gente tem um terceiro, então, ponto que você vai precisar trazer para esse olhar aí para o seu tempo, mãe. É o seguinte: precisamos tratar imprevistos como imprevistos e prioridades como prioridades. Porque às vezes nosso problema maior é a forma como a gente está lidando com nossos imprevistos. Eu tenho dificuldade quando acontece um imprevisto no meu dia. Então, eu preciso ser muito realista quando eu me deparo com um imprevisto. Porque como eu gosto das coisas muito organizadas para me situar, me nortear, me organizar mesmo, quando vem um imprevisto, ai meu Deus, eu fico aqui, ó, o primeiro impacto é, né? Meu Deus, e agora? Vai me atrasar naquilo outro, aquilo que eu ia fazer, como é que vai ser, né? E aí eu preciso sim, ó, de novo, opa, Daniele, volta, vamos ser realistas, vamos olhar para isso aqui, e aí botar o imprevisto no lugar do imprevisto, porque às vezes a gente pega, e eu já fiz muito isso atrapalha demais, pegar o imprevisto e colocar ele no lugar da prioridade do dia. Então eu tenho uma prioridade, já estava lá na minha agenda,
E aí aparece do nada, cai de paraquedas um imprevisto qualquer. E aí eu pego esse imprevisto, isso que eu vou ter que resolver de última hora, eu vou ter que comprar de última hora, eu vou ter que organizar de última hora, e vou fazer no lugar, no momento que eu tinha separado para algo que era prioridade do dia. E aí, quando isso acontece, aquilo que era prioridade, instantaneamente vai virar uma urgência. Porque se era prioridade, era porque é importante. E se eu não fiz naquele momento, vai ficar uma pendência maior do que eu pensava, do que eu pretendia, do que eu desejava. E aí, isso vai fazer com que essa pendência, que era a prioridade do dia, porque era algo importante, se tornasse uma urgência. E aí, além de lidar com o imprevisto, eu ainda tenho que lidar com algo que virou uma urgência. Ai, meu Deus, canseira. Canseira. Já cansa. Já nos traz mais essa sensação de, meu Deus, não é mais prato para equilibrar. Meu Deus, mais coisa para... Porque eu botei o imprevisto no meio e troquei uma prioridade agora, transformei ela numa urgência. Então, olha bem para isso, mãe. Não deixe os imprevistos te desestruturarem ou te mobilizarem ao ponto de você colocar eles na frente das suas prioridades. Todo dia a gente vai ter que eleger alguma prioridade. Todo dia. Seja no trabalho, seja em casa, seja com o filho, com o marido, seja na sua vida, né, pessoal, você aí cuidando de você, o tempo que você tem pra você, mas todo dia a gente vai precisar aí, ó, eleger a nossa prioridade. Não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo, não dá pra colocar tudo em primeiro lugar. Ai, quero fazer tudo isso aqui às 8 da manhã. Não dá. Todo dia a gente vai eleger uma prioridade. E aí, ela precisa ficar lá, estataladinha, para poder ser cumprida, não virar uma urgência e não deixar a gente ainda mais doida do que quando o imprevisto chega. Porque aí, né, o problema é multiplicado. Então, vamos ser firmes, fortes e não deixar isso acontecer. Porque a tentação é grande, viu? A tentação é grande. Apareceu uma... Ah, isso aqui é rapidinho, então. Eita, isso aqui, então, tá. Eita, isso aqui tem que dar uma resposta ainda hoje. Então, deixa eu botar logo aqui e fazer. Ah, então deixa eu... Pronto, acabou. E aí, no final disso tudo, você até resolveu ali o imprevisto, que parece que nunca vem só. Ele vem junto com mais um, mais dois, mais três. A sua prioridade ficou para depois, já virou uma urgência e todas as outras atividades foram emboladas. E aí... Isso sabe o que é que faz? Isso abre espaço, aí sim, para o verdadeiro vilão do seu tempo, que não é seu filho. Não é seu filho. Demanda tempo, demanda, mas não rouba. Sabe quem é? O grande vilão, o grande, né, roubador do nosso tempo é a nossa ansiedade. É a nossa ansiedade. Ela sim rouba o nosso tempo. Ai, Dani, como assim, né? Ela não vai diminuir as horas que você tem no dia. Não é isso. Mas vai te atrapalhar muito no processo de dar conta de fazer o que precisa ser feito. É ou não é? Quantas vezes você acordou, olhou para a agenda de manhã... Meu Deus do céu, eu tenho que ser 10 agora para fazer isso tudo. E aí, nem você sendo 20, você ia completar naquele dia, porque a ansiedade já tomou conta, e como é que eu vou dar conta, e como é que eu vou fazer, e aí já não me concentro para finalizar a primeira tarefa, e aí a primeira tarefa que era para demorar X tempo, já demorou 3x. E aí o raciocínio vai embora, o foco vai e não volta. Isso não necessariamente tem a ver com déficit de atenção. Acontece sim. Quem tem déficit de atenção, fato. Mas muitas vezes é só ansiedade. É só a ansiedade que tomou conta e aí desorganizou tudo e a gente começa a se atrapalhar. E a gente começa, né, a meter o pé pelas mãos. Sabe quando a gente não é realista, que a gente bota um monte de coisa na agenda e quando a gente vê e não consegue? Pronto. Vilão entrou.
Entrou para roubar nosso tempo, entrou para roubar nossa atenção, entrou para roubar nosso foco, entrou para nos fazer ficar mais tensa, preocupada, estressada do que organizada ali para cumprir o que precisa ser cumprido, fazer o que precisa ser feito, pensar, né, de forma realista sobre o meu dia, minhas tarefas, meus afazeres. Ai, Dani, tá, acontece não pode, então eu tenho que, todo dia eu vou conseguir, né, cumprir tudo, fazer tudo, organizar tudo. Não, vão ter dias que a gente não vai dar conta de tudo. E não precisa. Graças a Deus, hoje eu entendo isso, porque quando eu não entendia, eu ia virar a noite acordada, eu ia me virar nos 50, não era nos 30, eu ia... Olha, nem te conto, mãe, tudo que eu já fazia para não deixar nada pendente, porque eu achava que jamais no Brasil, como eu queria parecer, não sei, mas parecer uma ótima mãe, uma ótima esposa, uma ótima mulher, né? Eu ia dar conta. Mas, quando eu entendo que nem todo dia eu vou dar conta de tudo, e aí quando eu elejo a prioridade, né? Isso também já me ajuda. Nem todo dia, mas se eu fecho a porta para o vilão, que é a ansiedade, se eu começo a olhar para o meu tempo de forma realista, ao invés de viver ali, ó, sonhando com aquele extra tempo, com aquele super tempo que vai cair de paraquedas do céu no meu colo para que eu faça tudo que eu gostaria na vida. Se eu vou estar ali usando uma forma de administrar meu tempo que não está me ajudando, eu não estou nem aí para isso, continuo lá. Não, aí esse número, digamos assim, né, de dias nos quais a gente não consegue dar conta, ele multiplica infinitamente muito mais. Então, um dia ou outro que eu, porventura, não consegui cumprir tudo que eu coloquei ali, tem que ser minha exceção, não a minha regra, entende, mãe? Não a minha regra, eu não posso deixar que isso se torne a regra da minha vida. Eu nunca consigo dar conta. Olha que frase pesada. Olha que frase dura com você mesma, que às vezes você até nem fala, mas pensa. Eu nunca consigo dar conta de tudo que eu preciso dar conta. Eu nunca consigo fazer tudo que eu tenho que fazer. Eu sempre deixo coisa pendente. Todo dia falta terminar alguma coisa. Isso não são nem pensamentos que você tem que ter, nem palavras que você tem que dizer. Não precisa ser assim. Hoje eu não consegui fazer tudo que eu precisava. Ok. Agora eu nunca consigo. Nunca dá. É sempre assim. E isso é que abre, então, aí a porta para a ansiedade e vai fazer com que esse sentimento e essa frase sejam algo recorrentes aí na sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia. Então, mãe, fecha aí a porta para o ladrão do seu tempo, que é a ansiedade. E passe a organizar e olhar para o seu tempo e a forma como você está lidando e usando o seu tempo de forma realista e consciente. Porque quando eu até tenho consciência, eu olho aqui e digo, hoje eu não vou conseguir fazer isso aqui que estava previsto. Já percebi que não vou. Entende como eu já tiro a frustração da minha frente? Eu fui consciente, olha, eu tô olhando para isso aqui e eu tô vendo que eu não vou conseguir. Então, eu não vou me esbaforir, eu não vou, né, me maltratar aqui, eu não vou querer dar conta de tudo a todo custo, inclusive ao custo da minha saúde emocional, mental, a saúde dos meus relacionamentos, porque quando a gente não dá conta de tudo, a gente fica frustrada, a gente fica estressada, a gente fica impaciente, aí briga com o marido, briga com o filho, a gente fala o que não devia, fala o que vai se arrepender depois. Tudo porque não está administrando bem o tempo. Entende como uma coisa vai puxando aqui, chega, né, a outra. Então, você pode até dizer, né, tá, né, ter começado aqui pensando, administrar o tempo, tá, já sei que tem que fazer isso, mas talvez você não tenha ainda percebido que esse pontinho aqui, administrar o tempo, que parece que é algo, né, tão simples no sentido de que é tão falado, tão comentado, mas pouco observado de fato, pode ter uma consequência tão impactante para a sua autoconfiança e para o equilíbrio dos seus relacionamentos. Porque quando eu me atrapalho aqui, embola tudo, a paciência vai embora, o estresse e a ansiedade tomam conta
E aí a mãe que eu queria ser já era, a esposa então nem se fala, e aí o ciclo segue. E aí o ciclo segue e confiança que é bom e equilíbrio nos relacionamentos que é melhor ainda, tá tudo, menos na sua vida. Então, olhar com muito carinho e dando sim importância à organização, à gestão, ao gerenciamento do seu tempo para que você possa ir construindo, conquistando cada dia mais autoconfiança e equilíbrio nos seus relacionamentos. E lembrando a você, mãe, olha só, faltam 6 dias para o nosso evento Rota da Restauração. Você precisa estar lá comigo. Você vai lá no link da bio, faz sua inscrição, entra no grupo do WhatsApp para receber os links das aulas, para receber todos os avisos. E não esquece, lá eu vou estar te mostrando as ferramentas que você precisa para estar construindo ainda mais autoconfiança e equilíbrio nos seus relacionamentos. Então, não deixa aí de estar comigo, tá bom? Eu te espero então no próximo vídeo, porque a gente ainda tem live amanhã, mais uma live de aquecimento, esse tempo aí de preparação para você chegar nas 3 aulas do Rota da Restauração pronta, preparada para tudo que eu vou te apresentar lá, tá bom? Então, um beijo grande, tchau, tchau, a gente se vê.